Amor e paz a todos, aqui quem fala é o pastor Paulo. Eu espero que você esteja ansioso, pois eu estou, pela nossa continuação no capítulo 2. Desde já, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para receber essa e mais notificações. Curta, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar, porque esse material tem sido um material onde irá trazer muitas recompensas de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. Satisfeito com migalhas no chão. Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar. Mas ficamos tão satisfeitos com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de melhor da parte de Deus. Sim, Ele está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, mas temos nos contentado em varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter as abundantes fornadas de pão quente de Deus, o qual Ele preparou nos fornos dos céus. Ele preparou uma grande mesa cheia da sua presença neste dia. Ele está chamando a igreja: venha e coma. Ignoramos a chamada de Deus, enquanto cuidadosamente contamos nossas migalhas de pão dormido. Enquanto isto, milhares de pessoas fora das quatro paredes de nossas igrejas estão famintas por vida. Elas estão doentes e saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de história sobre Deus. Elas querem comida, mas tudo que temos para lhe oferecer são migalhas que sobram do banquete que um dia esteve nas mãos de famintos desesperados, protegidas em vitrine de vidros. É por isso que temos visto homens e mulheres bem posicionados socialmente, usando cristais nos pescoços, na esperança de entrar em contato com algo que esteja além de si mesmo, de sua tristeza existente, ricos e pobres se atropelando em filas para grandes seminários sobre iluminação espiritual e paz interior, engolindo passivamente todo o lixo que lhes está sendo passado como se fosse a última revelação do outro mundo. Como pode ser? Isto deveria envergonhar a igreja. Tantas pessoas machucadas e carentes voltando-se para médiuns, astrólogos e espíritas para obter orientação e esperança em suas vidas. As pessoas de tão famintas que estão, chegam a gastar milhões de dólares na indústria do ocultismo que surge da noite para o dia, manipuladas por falsos adivinhos que não passam de exploradores oportunistas. Até mesmo os verdadeiros médiuns e guias de tradicionalmente exploram o mundo do espírito satânico são raros nesse grupo. O desespero é
tanto que elas aceitam as orientações desses negociantes como se fosse uma visão espiritual. Há as profundezas da fome espiritual no mundo. Só existe uma razão para que as pessoas estejam tão ansiosas por um contato com algo misterioso, oculto, aceitando até falsificações. Elas não sabem onde encontrar o que verdadeiramente, o que é verdadeiro. A culpa disso só pode recair sobre um lugar. Esta hora perfeita para que a igreja do Senhor prevaleça. Quero repartir uma das chocantes frases que continuo ouvindo Deus dizer em meu espírito. Existe mais de Deus na maior parte dos bares do que na maior parte das igrejas. Nem crentes, nem crédulos sentem necessidade de se prostrarem quando estão em um culto de adoração. E isso não é imaginação. Eles não sentem a presença de nada, nem de ninguém digno de louvor em nosso meio. Por outro lado, se a igreja se transformasse naquilo que poderia e deveria ser, então teríamos dificuldade para atender a demanda de pão na casa. E quando as pessoas entrassem em nossas igrejas, ninguém teria que lhe dizer para curvarem as suas frontes em oração. Elas se prostrariam perante nosso santo Deus sem qualquer palavra fosse dita. Mesmo os perdidos saberiam instintivamente que o próprio Deus havia entrado na casa. 1 Coríntios capítulo 14, verso 25. Perguntaríamos uns aos outros: quem ficará responsável pelos telefones da manhã? Sabendo que as linhas estariam ocupadas com pessoas ligando para dizer: tenho que ouvir a respeito de Deus. Por que digo isso? Porque quando pagam quantias extraordinárias aos médiuns, as pessoas estão realmente tentando tocar em Deus e encontrar alívio para a dor em sua vida. Elas só não sabem mais aonde ir. O rei Saul nos deu o exemplo do errante desespero que foi cortado da presença de Deus quando ele não pode mais alcançar ou pegar. Deus, ele disse: então deixa-me achar uma bruxa. Qualquer pessoa, tenho que ter uma palavra, mesmo que eu tenha que me disfarçar e penetrar sorrateiramente pela porta do fundo, preciso ter acesso ao reino espiritual. 1 Samuel capítulo 28, verso 7. Existe outro problema com o qual Deus está preocupado, e Jesus o revelou quando repreendeu os líderes religiosos do seu tempo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, verso 13. Já é terrível quando você mesmo se recusa a ir, mas Deus fica incomodado quando você para
na porta e impede que os outros entrem. Através de nossa ignorância espiritual e nossa falta de apetite, estamos parados na porta, barrando os que estão realmente famintos e perdidos. Temos falado que há pão, quando na verdade só existe migalhas de pão dormido. Isso tem deixado gerações famintas, desabrigadas e sem outra alternativa a não ser partir para Moabe. E o preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, com seus filhos, com suas vidas. Agora existem rumores de que há pão novamente na casa de Deus. Esta geração, assim como Ruth, que retrata os perdidos, está prestes a acompanhar Noemi, um retrato do prodígios, dizendo: se você ouviu que realmente há pão lá, então eu irei com você. Onde quer que você vá, eu irei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, verso 16. Se realmente existe pão, a reputação de Belém, casa de pão, estava tão prejudicada que órfão não foi. Quantos como ela não vão? Porque a propaganda da igreja esgota suas energias. Sabe quando é que as pessoas se entregarão rapidamente à igreja local? No momento em que provocarem o pão da presença de Deus. Quando Ruth ouviu que o pão estava de volta em Belém, ela se levantou de sua tristeza para ir à casa do pão. O que aconteceu com o pão? A placa ainda estava lá. Ainda levamos as pessoas às nossas igrejas e mostramos a elas os fornos onde costumávamos assar o pão. Os fornos ainda estão no lugar e tudo mais. Mas o que encontramos são migalhas da última visitação e da última grande onda de avivamento, sobre a qual os nossos antecessores nos encontraram. Agora, nos limitamos a ser meros pesquisadores daquilo que esperamos experimentar um dia. Estou constantemente lendo sobre avivamento. Um dia desses, Deus me assegurou: filho, você está lendo sobre isso porque não teve ainda uma experiência para escrever. Estou cansado de ler sobre as últimas visitações de Deus. Quero que Deus se manifeste em algum lugar da minha existência, para que no futuro meus filhos possam dizer: estivemos lá, nós sabemos, é verdade, Deus nos tem neto. Cada geração deve experimentar sua presença. O conhecimento não deveria tomar o lugar da experiência. Os efeitos do pão de volta ao seu lugar. Duas coisas acontecem quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja.
Noemi foi a pródiga que deixou a casa do pão, e quando a mesa ficou vazia, entrando, quando ouviu que Deus havia restaurado a casa em Belém, que quer dizer a casa do pão, rapidamente retornou. Os pródigos voltarão de Moabe quando souberem que o pão está de volta em casa, e não virão sozinho. Noemi voltou à casa do pão acompanhada de Ruth, que nunca havia estado lá antes. Aqueles que nunca vieram, virão. Como resultado, Ruth tornou integrante da linhagem messiânica de Jesus. Quando ela se casou com Boaz, ele deu um filho chamado Obed, que ficou e foi o pai de Jessé, o pai de Davi. A futura realeza conta com as nossas ações, que serão desencadeadas por causa da fome no pão. O avivamento, tal como o conhecimento agora, é simplesmente a reciclagem dos salvos, para que permaneçam acesos, mas a próxima onda de avivamento verdadeiro trará os perdidos para a casa do pão. Pessoas que nunca adentraram as portas de uma igreja na vida, quando ouvirem que realmente há pão na casa, virão correndo atrás do cheiro do pão quente no forno dos céus. Estamos frequentemente tão saciados e satisfeitos com outras coisas que insistimos em nos contentar com as migalhas de pão dormidos. Estamos felizes com nossa música do jeito que é. Estamos felizes com nossas reuniões de restauração. Já é hora de termos o costume de chamar insatisfação divina. Não estou feliz. Será que posso dizer isso e não ser julgado? Quero dizer com isso, embora tenha participado daquilo que alguns chamam de avivamento, eu não estou feliz. Por quê? Porque sei o que mais pode acontecer. Posso pegar Deus. Sei que existe muito mais do que temos visto ou esperado. E isso tem se transformado em uma obsessão para mim. Eu quero Deus. Eu quero mais de Deus. A solução parece ser que haja menos de mim. O plano satânico consiste em nos manter tão cheio de lixo que não tenhamos fome de Deus. E isto tem funcionado muito bem por séculos. O inimigo tem feito acostumar e sobreviver em uma prosperidade terrena, porém em uma mendicância espiritual. Dessa forma, basta uma migalha da presença de Deus para que demos por satisfeito. Mas existe aqueles que não se contentam mais com migalhas, querem Deus e nada mais. Falsificações não lhes satisfazem ou interessam.
querem o pão verdadeiro. A maior parte, entretanto, mantém suas vidas tão tomadas de sobras para a alma e banquete para a carne, que não sabem o que realmente é estar faminto. Você já viu pessoas famintas? Quero dizer, pessoas realmente famintas. Se pudesse vir comigo em uma viagem à Etiópia ou a outra localidade assolada pela fome, veria o que acontece quando sacos de arroz são colocados no meio de uma pessoa realmente faminta. Elas aparecem de todos os lugares em questão de segundos. Muitos de nós comemos antes de irmos para o culto. Por isso, quando vemos o pão sobre o altar, não nos sentimos estimulados. Mas quando Deus me disse, certa manhã, para pregar sobre o pão, Ele disse também: filho, se eles estiverem fisicamente famintos, não agiria da mesma forma. Curiosamente, naquela manhã, o intercessor sentiu-se constrangido a assar pão, e o pastor foi divinamente compelido a colocar o pão sobre o altar. Nasceu naquele dia uma fome pelo pão da presença de Deus, estimulado pelos céus. Este é o pão que tem operado cura, restauração e fome de avivamento por todo o mundo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Continuaremos no próximo episódio da série Os Caçadores de Deus. Não esqueça, compartilhe e ative o sininho para você receber a próxima